Um jovem termina com sua namorada e acaba tendo um rolo diferenciado por uma noite, e isso se torna seu maior pesadelo. E esse é o filme Fica Comigo, de 2017, e eu sou o F, o Estou Facinho. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa contando a história do jovem Tyler, um jovem que estava vivendo um sonho, pois trabalhava na praia fazendo o que gosta e no verão conheceu a jovem dos seus sonhos. E para ele aquela vida parecia que ele estava sempre de férias, pois tudo era bom, pois com ela ele se sentia conectado e ainda aceitava fazer coisas diferentes, como ir pro yoga. E galera, quando uma mulher consegue te fazer ir pro yoga, você já sabe, né? Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Tyler tem uma irmã mequetrefe e ela gostava de jogar futebol, mas Tyler era o único que participava dos seus jogos, pois sua mãe trabalhava muito e quase não aparecia em casa. E à noite, quando a mãe chega, ele sai, pois eles marcaram de ir para uma festa da loucuragem. E chegando no lugar, está cheio de jovens bebendo e aproveitando, e tudo estava bem. Até que um cara chega na Alison e começa a dar em cima, e Tyler aparece para tirar satisfação, mas ela diz que ele só estava bêbado e que o conhecia de antigamente. E Tyler sai para pegar algo para ela beber e o cara aparece e começa a dizer que conhecia a Alison do passado, antes dela se mudar. E no último colegial ela costumava ser bem louca e gostava de fazer o bem bolado em todo mundo. E nesse momento tem 3 coisas que podem acontecer com o homem. 1. Ele vai para cima e defende a honra da namorada. 2. Ele ignora e continua a festa de boa. Ou 3. Ele escuta aquilo e fica abalado emocionalmente. E vou te dar 3 segundos para adivinhar. Tyler fica abalado emocionalmente e na fila do banheiro conhece uma jovem que acabou de receber o pé na bunda e ela diz que ele deveria aproveitar a festa e esquecer essas coisas. E voltando para a festa, ele já estava diferente, pois o que ele escutou sobre ela foi muito forte. E Alison pergunta o que aconteceu e quando ele pergunta se era verdade o que o cara falou, ela fica com raiva e termina com ele. E nunca vou entender esse negócio de terminar tão fácil assim. Eu me sentiria meio merda. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Ele vai para casa, pois não sabe se ela vai fazer algo na festa. E na saída, a jovem diferenciada está esperando de carro e ela se chama Holly. E diz que ele também levou um pé na bunda, então poderiam aproveitar juntos. E os dois partem para uma baladinha e ela oferece uma balinha estranha para ele. E como ele estava muito louco, ela aproveita e faz o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. E no dia seguinte, ele não lembra o que aconteceu e acorda em uma grande mansão. Holly estava na sala arrumando algumas fotos, pois ela gostava de registrar os momentos, e ela diz que estava tomando conta daquela casa, mas depois pega uma garrafa de champanhe e diz que na verdade morava ali. E depois os dois começam a aproveitar na loucuragem, e aquela casa era enorme, e Holly diz que morava com sua madrasta, que vivia trabalhando. Então ela ficava naquela casa sem muito o que fazer, e os dois continuam aproveitando o dia todo. Durante a noite, Tyler se prepara para ir embora, pois como já estava muito tempo fora, poderiam ficar preocupados, e ele agradece pelo dia e diz que rolou algo especial entre eles. Já avisei que vai dar merda isso. Mas aí que vemos o golpe, pois Alison manda uma mensagem querendo conversar, e no dia seguinte ela diz que estava assustada sobre o que ele disse e pede desculpas. E diz que antes de se mudar, ela costumava brincar com todo mundo, mas agora queria fazer diferente, e queria se guardar pois o amava muito. E ela diz que não queria mais segredos entre eles, e ele concorda. E galera, basicamente na antiga cidade, ela era conhecida como peão da casa própria e agora quer ser conhecida como Madre Teresa de Calcutá. E isso me cheira a corno manso. As férias terminaram e os dois voltam ao colegial. E Tyler percebe Holly passando pelo local e na aula de biologia ela aparece, pois era a nova aluna transferida. E ela pergunta se ele contou para Alison algo e diz que seria o segredo deles. E durante o almoço, ele estava com os amigos aproveitando quando seu amigo apresenta Holly e diz que era aluna nova. E todos já gostam dela e ela fica olhando diferente para Tyler.
Durante o dia, Tyler fica pensando no que aconteceu e quando está indo pro vestuário, Holly aparece querendo dar uma brincada, mas ele diz que eles não poderiam ficar juntos, pois foi apenas um momento de loucuragem. E ela começa a ficar com raiva, pois estava se sentindo usada. E agora, Tyler fica mais preocupado ainda, pois ela poderia falar ou fazer alguma coisa. Mas acontece o contrário, pois ela começa a agir normalmente e fica mais amiga da Allison. E ele percebe que tem algo rolando. E galera, me pergunto como que essas atrizes conseguem fazer papel de adolescentes. Eles marcam de ir na praia e começam a aproveitar. E ela começa a contar que conheceu um cara na balada e os dois começaram a se aproximar e no final ficaram juntos. Mas ele a deixou e ela começou a dar em cima do amigo dele para tentar fazer ciúmes. E voltando para casa, Allison começa a gostar tanto dela que a chama para casa. E Tyler percebe que uma hora vai dar muito ruim. As duas estão bem próximas e Allison começa a falar que Tyler é o melhor namorado. E Holly pergunta como ele era na cama, mas ela diz que eles nunca brincaram. E ela percebe que dessa forma ela conseguiria conquistar o Tyler. E ele está esperando no carro com seu amigo e ele diz que tinha um segredo e conta o que aconteceu no dia da festa. E ele diz que acha que Holly estava fazendo aquilo para se vingar dele e Jill fica com raiva pois ele estava ficando com ela e acha que ninguém gostaria de saber que seu amigo colocou o boneco na sua namorada. E ele recebe uma mensagem da Allison, pois Holly dormiria na casa dela e aquilo estava ficando mais assustador ainda. No dia seguinte, Holly aparece na casa dele e diz que estava muito amiga da Allison, e diz que contou tudo o que rolou entre eles e ele fica com raiva, mas ela estava brincando e ele diz que não queria mais olhar para a cara dela. E no colegial ele encontra a madrasta dela e pergunta como ela era, mas a mulher só diz que ela era muito solitária e pede para não falar que eles conversaram. Allison está conversando com sua amiga quando Holly aparece com uma bebida para as duas e a amiga da Allison pega dela e do nada começa a passar mal, e por pouco seria para ela, e Tyler percebe o que estava acontecendo, pois ela faria de tudo para conseguir ficar com ele. E à noite ele manda uma mensagem falando para tomar cuidado com a Holly e do nada ela aparece e dá 37 facadas de leve nele, mas era apenas um pesadelo. E no colegial, Allison diz que tinha algo na bebida da Lydia e ela estava tossindo sangue. Holly está em casa e sua madrasta recebeu uma ligação do psiquiatra dela, pois ela faltou às últimas sessões, e ela começa a dizer que isso não era da conta dela e pega uma faca e faz uma ameaça, dizendo que se souberem de algo, o melado iria cantar. E no quarto dela, ela faz um altar com fotos do Tyler. E galera, eu sei que é pra parecer assustador, mas na vida real até que seria interessante ser perseguido por uma mulher padrão FIFA. No dia seguinte, seu amigo está preocupado, pois Holly não apareceu e não estava mais respondendo às mensagens. E Tyler avisa que tinha algo de errado com ela e ela não apareceu em nenhuma das aulas, e Allison diz que falou com Holly e ela disse que estava grávida do cara que conheceu na balada. Eita porra! E agora ele sabe que estava ferrado, mas sabe que tem algo de errado, pois ela faria de tudo. E depois Allison vai na casa dela e as duas estão aproveitando a piscina e Allison pergunta o que ela vai fazer. Holly diz que ficaria com o boneco e tentaria se juntar com o pai, e pergunta o que ela faria se o filho fosse do Tyler, e Allison fica pensativa e nessa pergunta eu já estaria vendo o teto preto. E Tyler está em casa pensando na vida quando escuta sua irmã conversando com alguém, e quando vai ver, Holly estava na sua casa e ele começa a ficar nervoso e a expulsa de casa, e diz que não tinha como cuidar daquele boneco, pois era pobre, e ela diz que não precisava se preocupar, pois como a família dela tinha muito dinheiro, eles só precisavam ficar juntos, e ela tenta ir pra cima dele, mas ele a empurra, pois sabe que tem algo de errado. Holly corre pra casa da Allison e começa a dizer que foi contar para o pai do boneco, mas ele foi muito agressivo, e a empurrou, e nisso Allison começa a ficar com pena dela e diz que faria de tudo para ajudar sua amiga. E Tyler vai no hospital para falar com Lydia e ela já estava um pouco melhor, e Tyler diz que acha que aquilo não foi um acidente e ela sente que realmente tem algo de errado. E no dia seguinte ele marca para conversar com Allison e ela diz que soube de tudo e sabe que o boneco era dele, e ele tenta explicar, mas acha que é melhor ele ficar calado para não piorar. Chegando em casa, ele recebe uma mensagem da Holly dizendo que agora eles poderiam ficar juntos.
juntos, e ele fica com raiva e a bloqueia, mas no dia seguinte ela volta a participar das aulas e diz que já que não poderiam ficar juntos, seria pior. E a diretora aparece e diz que ele estava suspenso por agredir uma colega de turma, e ele não entende e ela diz que Holly deu queixa na polícia, e chegando em casa ele pesquisa o nome completo no Google e aparece que ela já foi acusada de agressão em outros colégios e percebe que ela era muito perigosa. E vemos que Allison está em casa sozinha e sente que estava sendo observada por alguém, e quando chega na cozinha, o fogão estava aceso e aquilo era uma armadilha. Tyler não está conseguindo falar com Allison e sente que algo aconteceu, e Holly aprendeu na cadeira e diz que tudo que contou era mentira e fez isso só para separá-la do Tyler. E as duas escutam um barulho e era a madrasta que chegou em casa, e tudo parecia que ia dar bom. O problema é que ela aparece na hora e acha que essa deu uma falecida de leve. Tyler está chegando na casa dela antes que seja tarde demais, e ela estava na sala olhando as fotos dele e diz que se quiser que Allison fique viva, eles precisariam reviver o momento deles, e ele corre pela casa, mas não a encontra, e Holly diz que a única forma dela sobreviver seria os dois dando uma brincada ali, e quando olha pro alto, ela estava pendurada, e ele a solta e sai correndo pela casa, e quando eles conseguiriam sair, ela aparece com uma arma e diz que não perderia seu amor mais uma vez, e se ela não puder ficar com ele, ninguém ficaria, e acerta um tiro no braço dele, mas por sorte, o amigo gado dele aparece, pois estava com saudades. Isso serviu como distração para Allison dar uma facada de leve nela, e agora tudo estava bem. Ou quase, pois ela ficou viva e uma hora vai voltar. E esse foi o filme Fica Comigo, e pessoal, se você quiser sobreviver a essas loucuragens, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, pois todo dia rola algo diferenciado. E se prepara que amanhã é Natal e teremos algo novo. Agora vou nessa e fé nas malucas. Que porra é essa, Marreco?